Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou a professora Márcia Vieira e irei trabalhar com vocês a disciplina Tecnologias Digitais em Espaços Escolares. Sou mestre em Educação Tecnológica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e doutora em Educação pela Universidade Aberta de Portugal. Especialista em Informática na Educação, docência do ensino superior e em Educação à Distância. Eu trabalho com graduação presencial desde 2008 e na educação à distância desde 2010. Será um prazer trabalhar com vocês. Na discussão sobre as tecnologias em espaços escolares, esperamos contribuir com a sua formação e incentivá-los a aplicar o aprendido em sua prática pedagógica. Bom, essa disciplina, com carga horária de 60 horas, é uma proposta que se caracteriza pela integração das tecnologias de informação e comunicação, as TIC, ao processo de ensino e aprendizagem. Vocês terão uma visão geral sobre o uso das tecnologias digitais na educação, a base que fundamentará e motivará sua prática pedagógica de utilização das tecnologias, ao mesmo tempo em que compreenderão o porquê do uso delas nos espaços escolares e como utilizá-las. A disciplina tem como objetivo geral possibilitar a análise teórico-reflexiva sobre a utilização das tecnologias da informação e comunicação na educação, de modo a formar professores para a educação básica aptos a articular os conteúdos curriculares com as ferramentas digitais e não digitais. Você irá conhecer, comparar e usar diferentes tecnologias de comunicação assíncronas e síncronas. Além disso, consultar referências e materiais digitais, sempre buscando refletir sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação na educação. Neste sentido, estaremos promovendo a construção do conhecimento de forma a responder às necessidades da sociedade contemporânea relativas à formação de educadores. Para o desenvolvimento da disciplina, adotamos os seguintes objetivos específicos: conhecer e dialogar sobre diferentes tecnologias digitais de informação e comunicação, a fim de aplicá-las no processo de ensino e aprendizagem. Refletir sobre a influência das tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem, presencial e à distância, a partir de leituras orientadas. Discutir o papel do professor frente aos artefatos tecnológicos disponíveis. Pesquisar sobre as ferramentas tecnológicas disponíveis na web e de que modo elas potencializam as práticas educacionais. Integrar as tecnologias à prática pedagógica de modo criativo e inteligente para desenvolver a autonomia e a competência dos estudantes e educadores como usuários e criadores dessas tecnologias, e não como meros receptores. Estudar conceitos e tecnologias utilizadas na sala de aula invertida. Provocar a produção de materiais educacionais digitais voltados para o contexto escolar. A ementa da disciplina contempla o estudo dos processos pedagógicos da mídia e das tecnologias digitais e suas implicações e relações no que diz respeito ao ensino e aprendizagem escolar. Uso das tecnologias como ferramentas de inclusão. As tecnologias na educação, implicações pedagógicas, possibilidades e limites. A metodologia da disciplina é constituída por atividades de leitura, participação nos fóruns e chats, além da realização de avaliações e seminários. É muito importante ressaltar aqui que a modalidade de ensino à distância exige do aluno uma postura autônoma, ou seja, que você se sinta responsável pela própria aprendizagem. O seu sucesso dependerá do seu empenho e da maneira como você se articula e se organiza durante cada semestre. Cabe a você a responsabilidade de interagir, participar e utilizar as ferramentas disponíveis de maneira eficaz. Muito embora estejamos aqui sempre prontos e atentos, monitorando a sua participação, auxiliando você na superação das dificuldades que sempre aparecem no percurso. Estudar na educação à distância exige dedicação, disciplina, organização e comprometimento. Faça uma programação diária de estudo
para não perderem nenhuma atividade e terem sucesso nesta e em todas as disciplinas do curso. Neste slide, nós temos as referências bibliográficas que utilizaremos no decorrer da disciplina. Se puderem adquirir algum desses ou tiverem a oportunidade de pegar emprestado na biblioteca, trará grande enriquecimento para o aprendizado do conteúdo que iremos trabalhar. O caderno didático da disciplina, que já está disponível para vocês no ambiente virtual, é composto por 6 unidades. Eu modifiquei e ampliei um pouco o plano de ensino que consta no caderno didático, ok? Eu complemento o caderno didático com muito mais material atualizado e mais contextualizado para o curso de vocês, como podem ver no conteúdo e na bibliografia do plano de ensino. Todo o material está disponibilizado na sala virtual da disciplina. Para uma e às vezes 2 unidades, haverá o tempo de estudo de 1 semana. Por isso, vocês devem se programar para a leitura do material e as atividades de cada unidade. Para facilitar a organização e a leitura hipertextual, o caderno didático apresenta alguns ícones indicativos, conforme vemos neste slide. O primeiro é Fique Ligado e indica pontos de maior relevância no texto. A lupa é o Saiba Mais, que oferece novas informações que enriquece o assunto ou curiosidades e notícias recentes relacionadas ao tema estudado. O glossário indica a definição de um termo, palavra ou expressão utilizada no texto. O Mídias Integradas aparece sempre que se desejar que você desenvolva atividades empregando diferentes mídias, vídeos, filmes, jornais, ambiente virtual de aprendizagem e outras. E por último, o ícone de atividades de aprendizagem. Apresenta atividades em diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de linguagem. Na primeira unidade, iremos trabalhar o tema Educação, Tecnologia e Sociedade. A segunda unidade aborda o conceito de tecnologia na educação, limites e possibilidades, além de identificar características do ensino à distância. Na terceira unidade, iremos trabalhar com o conceito de compartilhamento, escrita colaborativa e nuvem. Na quarta unidade, vamos reconhecer os novos espaços de atuação do professor e alunos com as tecnologias e compreender o computador como um recurso didático. Na quinta unidade, iremos estudar os principais conceitos sobre o projeto instrucional, utilizar os principais repositórios e avaliar objetos de aprendizagem. E por último, na sexta unidade, vamos reconhecer e comparar a metodologia e os recursos tecnológicos utilizados na sala de aula invertida. Em todas as unidades, teremos fórum de discussão, chats e atividades online, referentes ao conteúdo estudado. Então, para o aprendizado da disciplina, é de suma importância que vocês entrem em contato com os tutores. O tutor presencial, que fica no polo da cidade de vocês e terá o contato direto com cada um de vocês. E o tutor à distância, com quem você entrarão em contato pelo ambiente virtual de aprendizagem. Além do professor formador, que sou eu, comigo vocês também entrarão em contato pelo ambiente virtual de aprendizagem. A avaliação será feita da seguinte forma: um AA, um AO, um AP, um ST, o PAV e uma AT. O AA é uma atividade de aprendizagem no valor de 10 pontos. A AO é uma avaliação online no valor de 20 pontos. A AP é uma avaliação presencial semestral no valor de 30 pontos. O seminário temático tem o valor de 20 pontos. O PAV é a participação no ambiente virtual. Então, toda a participação de vocês nos fóruns de discussão e chats será avaliada no total de 10 pontos. Além disso, haverá uma autoavaliação também no valor de 10 pontos. É do conhecimento de todos que as tecnologias estão presentes em nosso cotidiano. De fato, elas ampliam nossa visão do mundo, modificam as linguagens e propõem novos padrões e novas maneiras de ser e estar presentes e, consequentemente, proporcionam novas maneiras de ensinar e aprender. Assim sendo, vocês, como futuros professores, deverão discutir e compreender o papel das tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem.
Por isso, eu espero que você se dedique ao máximo nessa disciplina e que ao final dela vocês consigam descobrir algumas possibilidades enriquecedoras que podem transformar o nosso processo de ensino e aprendizagem, aumentando a nossa motivação e a de nossos alunos. Eu queria já deixar um recado para vocês que no ambiente virtual do curso tem muito material interessante, textos e vídeos que vão nos ajudar a reavaliar as nossas práticas pedagógicas. Bom, nessa primeira unidade, nós vamos abordar o tema, vejam aí na tela de vocês, Educação, Tecnologia e Sociedade. Os textos e vídeos estão direcionados para um aprofundamento teórico que vai possibilitar uma maior compreensão do contexto social e histórico em que as tecnologias estão inseridas. O nosso objetivo aqui é fazer vocês refletirem sobre essa nova sociedade na qual estamos inseridos na contemporaneidade, a sociedade da informação. Compreender sobre os principais momentos históricos que contribuíram para o momento atual em que o homem se vê tomado pela ciência, discutir o novo papel que a tecnologia trouxe ao mundo com o fim das fronteiras e o avanço do processo de globalização, e discutir a relação entre educação, tecnologia e sociedade. Então vamos começar? Peço a vocês que peguem papel e caneta ou seu lápis e façam as anotações que julgarem importantes, ok? Vamos iniciar os nossos estudos conversando um pouquinho sobre a sociedade em que estamos vivendo, que por fazer uso da tecnologia comumente é chamada de sociedade tecnológica, da informação e do conhecimento. Vocês concordam que hoje em dia a tecnologia está presente em todo lugar e que seria praticamente impossível vivermos sem o uso de tecnologias, computadores, informática, telemática? Enfim, nós temos aí banco eletrônico, celular, vídeo, urna eletrônica, redes sociais. Já pensaram como seria a nossa vida hoje sem o uso dessas tecnologias? Vamos refletir um pouquinho. Quantas pessoas têm celular na sala de aula? E na família desses alunos, quantos têm celulares? E-mail? Quem se comunica por e-mail? E o banco? Quem costuma ficar em fila de banco hoje em dia? O que é a tecnologia para você? Quando falamos em tecnologia, logo lembramos do computador e da internet. Mas o que seria de nós sem energia elétrica, não é mesmo? Energia elétrica também é tecnologia. Não nos damos conta de que utilizamos diversas tecnologias que já estão incorporadas ao nosso cotidiano. Como podemos ver neste slide, vejo aí na sua tela. Hoje a tecnologia está presente em todo lugar. Seria praticamente impossível vivermos sem o uso de tecnologias. A nossa sociedade, cada vez mais, faz uso das tecnologias e se torna dependente dela. Lança-se um modelo de celular hoje e amanhã já se lança outro. O que a gente percebe? O avanço da tecnologia nos faz ficar dependentes da mesma. Estamos vivendo em um mundo em constantes mudanças. Essas mudanças foram aceleradas nos últimos 20 anos, principalmente pelos avanços científicos e tecnológicos, que juntamente com as transformações sociais e econômicas, revolucionaram as formas como nos comunicamos, nos relacionamos com as pessoas, os objetos e com o mundo ao redor. Encurtaram-se as distâncias, expandiram-se as fronteiras e o mundo ficou globalizado. As novas mídias e tecnologias estão relacionadas com todas essas transformações. Assim, precisamos e devemos pensar no uso das tecnologias em nosso cotidiano e nos seus benefícios, mas também devemos refletir sobre os seus malefícios. Por isso, iniciaremos nossos estudos fazendo essa reflexão crítica sobre as implicações das tecnologias na vida dos cidadãos. O mundo contemporâneo sofre transformações estruturais significativas. Esse processo histórico de desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem universalizado o homem moderno, criando condições objetivas para que nós sejamos, ao mesmo tempo, universal e tribal. Ou seja, tudo que acontece na outra parte do mundo, vivenciamos como se fosse conosco, por meio da comunicação de massa. E o que é a comunicação de massa? A televisão e o rádio são meios de comunicação de massa, ou seja, a informação é produzida em um ponto e é distribuída para muitos ao mesmo tempo.
Essa sociedade utiliza os meios de comunicação e estes, por sua vez, multiplicam os valores da sociedade que produziu essa informação. Surge, então, a multimídia, um novo conceito que engloba o universo visual. O que é multimídia? É a tecnologia capaz de juntar som, imagem e movimento. O rádio é um meio que só utiliza o som. A televisão uniu o som, a imagem e hoje o computador, juntamente com a internet, une o som, a imagem e a possibilidade de podermos interferir. O desenvolvimento dessas tecnologias estimula cada vez mais o uso integrado das mesmas, e isso faz com que o mundo possa estar conectado globalmente, ao vivo. Então, o que acontecer do outro lado do mundo, todas as redes de comunicação noticiarão em questão de minutos, e isso se torna de conhecimento de toda a população mundial. Se, por um lado, isso traz a notícia, formam-se também opiniões massificadas a respeito. A sociedade do mass media, que é a sociedade da comunicação, introduz modificações profundas no conjunto de valores da humanidade. Os meios de comunicação eletrônicos deveriam emancipar no sentido de nos fazer pessoas autônomas, críticas, reflexivas, capazes de contribuir para a produção do bem comum. Vamos refletir um pouquinho. Vocês acham que essas tecnologias têm contribuído para essa emancipação? O que de fato essas tecnologias têm possibilitado? É aí que precisamos começar a pensar. O que está por trás dessa sociedade da comunicação? O que está por trás do uso exacerbado das tecnologias? Eu gostaria que vocês refletissem sobre essas questões aí no seu polo, juntamente com seu tutor, e daqui a pouco nós voltamos. E aí, pessoal, como foi a reflexão? Vocês devem ter concluído que poucos grupos detêm o poder de comunicação no Brasil através da televisão, do rádio, jornal e internet. Esses grupos, além de terem o controle do que é divulgado, podem defender uma ideologia que acaba homogeneizando os pensamentos de um povo. Quem detém a comunicação defende os interesses de uma determinada classe, a classe dominante que detém o poder. O que está por trás da comunicação de massa? Ao interesse das indústrias de equipamentos, da eletrônica, informática, telefônica, alimentos, farmacêutica, entretenimento e comunicação e etc. Além de comunicar, há também a possibilidade de influenciar e de manipular. A evolução científica e a tecnologia digital são os agentes do processo de transformação para a sociedade da informação e comunicação. Vejam na tela de vocês como ocorreu essa evolução. No final do século XIV, a sociedade, com o renascimento cultural, viveu uma crise na passagem da Idade Média para a Era Moderna. O mundo na Idade Medieval era teocêntrico. Só era verdade aquilo que era definido por Deus, segundo a Igreja Católica, que determinava os valores da convivência humana e defendia que só existia um só Deus e um só mundo. No século XIV, o homem passa a ocupar o centro do universo. Surge um movimento de busca pelo novo, rompendo com os valores da época e visando a construção de um mundo centrado numa cultura mais humanística. Inaugura-se, então, a Era Moderna, com transformações na arte, na ciência, na política e na economia. No século XIX, a Revolução Industrial, com o desenvolvimento da máquina a vapor em 1848 e, posteriormente, dos motores elétricos de combustão, introduzem novas variáveis ao mundo moderno, com repercussões de grande impacto. Novos elementos passam a ser incorporados na história da humanidade, frutos do desenvolvimento, da técnica, da mobilidade que o homem passa a viver. Temos assim, por exemplo, o telégrafo, o telefone, a fotografia e o cinema, que começam especificamente a impulsionar e dar origem a esse mundo midiático. Quando se fala em desenvolvimento tecnológico, centra-se muito no computador e na internet, mas esse processo começou lá no século XIV, na passagem da sociedade medieval para a moderna, acelerando a partir do século XIX com a Revolução Industrial, o marco do desenvolvimento da máquina a vapor, em 1848, e a partir do surgimento de novas tecnologias. No final do século XIX e início do século XX, vivemos um momento de efervescência social, científica e cultural. Em 1905,
Albert Einstein anuncia a teoria da relatividade, em que defende que tudo é relativo, que nada é verdade absoluta, e isso faz com que a gente comece a pensar de uma forma diferente. Em 1912, temos a difusão do rádio. Em 1913, a introdução do conceito de linha de montagem na produção de automóvel. Com o surgimento da linha de montagem na produção, o trabalhador só faz um único serviço. Só aperta parafuso ou só corta. Qual que é a vantagem? Quantidade maior de produto, gerando mais lucro. Porém, o trabalhador perde a dimensão do produto, do valor do seu trabalho. Ocorre a alienação do trabalhador. No século XX, duas grandes guerras modificam o panorama mundial. O telégrafo foi a grande tecnologia desenvolvida na Primeira Guerra. Dessa capacidade de comunicar através do código Morse na Segunda Guerra, em 1940, nasce a internet. A essa altura, o código Morse já era interpretado pelos inimigos, obrigando os militares ao desenvolvimento de algo mais seguro. As indústrias eletrônicas e de equipamentos começaram a investir cada vez mais no desenvolvimento de pesquisas para aprimorar tecnologias que possam melhorar o sistema comunicativo. A televisão ganha força na Segunda Guerra Mundial. A energia nuclear, criada a partir dos estudos de Einstein, é também utilizada para acionar motores e criar armas de guerra. A internet surgiu a partir da ARPA, uma agência norte-americana que pretendia conectar os computadores dos seus departamentos de pesquisa. Nasceu a partir da ARPANET, uma rede que interligava 4 instituições: a Universidade da Califórnia e Santa Bárbara, Instituto de Pesquisa de Stanford e Universidade de Utah, tendo início em 1969, com o objetivo de compartilhar segredos militares da época. Após a Segunda Guerra, o mundo entra em crise e as indústrias de informática e de comunicação passam a desempenhar um papel significativo, ganhando cada vez mais força. A partir do momento em que a televisão começa a transmitir notícias, a indústria começa a investir no desenvolvimento de mais tecnologias. A máquina surge na Revolução Industrial para substituir o trabalho braçal. A partir do surgimento desses motores, o homem começa a desenvolver tecnologias para substituir o seu trabalho intelectual. Vejam como exemplo, quem hoje grava número de celular. Não é preciso gravá-los, pois todo aparelho tem uma agenda telefônica. Depositamos nossa confiança no que está na tecnologia e nos meios de comunicação. Esse conjunto de transformações coloca a modernidade no seu limite histórico e aponta uma mudança no modo de produção dos paradigmas. O homem deixa de ser o centro e a informação, a produção de imagens, passa a ser um dos vetores mais significativos. O homem é sujeito que produz informação mediado pelas tecnologias. Assim temos que pensar o que seria nas informações que recebemos, o que seria verdade nas informações que recebemos. Precisamos refletir sobre 2 aspectos acerca da famosa era da informação: a importância e as implicações dos meios de comunicação e as implicações dessa cultura globalizada em nossas vidas. Vivemos na chamada globalização, que surgiu no século XV e XVI, com as grandes navegações, quando o homem descobriu que poderia se deslocar de um continente para outro, abrindo um novo mundo de possibilidades e outras maneiras de viver. O processo de globalização se instaura quando o homem volta para o seu continente de origem, trazendo novas visões. Dessa forma, o processo de globalização não é algo tão novo assim. Na verdade, estamos desde o século XIV neste processo de interligar as culturas num enriquecimento do sistema capitalista. As relações econômicas do mundo globalizado são moldadas pelas exigências das empresas, corporações ou conglomerados multinacionais ou planetários. Existem grandes indústrias que comandam e controlam o mundo e a maioria delas estão nos Estados Unidos. Em relação à política, predomina o ideal neoliberal, que defende que o mercado é quem define a economia mundial e não mais o Estado ou o povo. Qual o papel do Estado, então? Regulamentar decisões do mercado. E os modos de comunicação? A telemática, tecnologia de satélite, capacidade de armazenamento dos bancos de dados ampliam a capacidade de produção, acumulação e veiculação de dados e informação. A revolução tecnológica tem um importante papel nesse processo de mudança econômico, ideológico, cultural do mundo contemporâneo.
É ele quem designa esse momento histórico da Era da Informação. A Era da Informação é planetária, ou seja, hoje eu comunico com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Existe um investimento no desenvolvimento dessas redes que conectam as pessoas, os estados e as empresas. A revolução tecnológica tem alterado nossa forma de estar no mundo. E em que consiste essa revolução tecnológica? A revolução não é só o conjunto dos instrumentos técnicos disponíveis ou a capacidade de produzir, armazenar e distribuir dados, mas o próprio uso político desse processo. É a integração de vários modos de comunicação em uma rede interativa que, pela primeira vez na história, integra no mesmo sistema as modalidades escrita, oral e audiovisual da comunicação humana. A integração entre textos, imagens e sons no mesmo tempo e espaço, em condições abertas e de baixo custo, muda consideravelmente a comunicação e, consequentemente, a cultura. Castells nos fala que a difusão da televisão após a Segunda Guerra Mundial alterou a estrutura e a organização dos meios de comunicação, que foram adaptadas para atender às audiências televisivas. Observem esse slide. O que vocês veem? O sistema dominado pela televisão constituiu-se em um meio de comunicação de massa, à medida que envia uma mensagem de alguns emissores para uma audiência de milhões de receptores ao mesmo tempo. Vivemos em um ambiente de mídia. Somos fundamentalmente informados pelos meios de comunicação, sendo a televisão o principal deles e agora também a internet. Para Castells, a mídia é a expressão de nossa cultura e nossa cultura funciona principalmente por intermédio dos materiais propiciados pela mídia. Enquanto o processo de comunicação se efetiva através da interação emissor-receptor para a interpretação da mensagem, a televisão, como um grande meio de comunicação, caracteriza-se por ser um sistema de mão única, que não possibilita interação. Apesar da audiência maciça, a televisão tem determinado uma audiência segmentada e diferenciada. Existe uma evolução de uma sociedade em massa para uma sociedade segmentada, resultante das novas tecnologias de comunicação que enfocam a informação especializada, diversificada, tornando a audiência cada vez mais segmentada por ideologias, valores, gostos e estilos de vida. Com a chegada do computador, e principalmente com o avanço da internet, a audiência pôde se libertar e se manifestar. A tecnologia digital permitiu, além da compactação e transmissão de todos os tipos de mensagens, inclusive sons, imagens e dados, a possibilidade de o usuário navegar através do hipertexto. Esses avanços têm alterado também as formas de aprender e de ensinar em todas as sociedades. Diante dessas perspectivas, é importante compreender como os sujeitos se apropriam das novas tecnologias educacionais que o avanço tecnológico vem colocando à nossa disposição e como as instituições escolares, principalmente aquelas que se dedicam à educação online, se apropriam destes instrumentos e integram-os às suas práticas pedagógicas. Segundo Morin, todos nós somos educados pela mídia. E o que compreendemos como mídia? O conjunto dos meios de comunicação, o rádio, a televisão, a internet, o jornal e as revistas são meios de comunicação. A esse conjunto de meios nós chamamos de mídia. Quando Morin diz que somos todos educados pela mídia, ele quer dizer que ficamos a maior parte do tempo diante da televisão ou do computador, tendo nossas opiniões formadas por esses meios de comunicação. A televisão traz valores como, por exemplo, a questão da conscientização, de preservação do planeta, campanha contra as drogas, mas percebemos que algumas coisas, ao invés de educar, deseducam ou alienam. A mídia nos educa e influencia nossa maneira de ser, de pensar e de comportar. Portanto, também devemos ser educados para utilizá-la, e é exatamente nisso que a nossa sociedade está falhando. Nós somos educados pela mídia, mas não educamos para a mídia. Entretanto, é preciso refletir esse tipo de questão. Estamos expostos à mídia. Muitas vezes, a mídia com suas propagandas acabam nos ludibriando e, nesse processo, acabamos ficando alienados e impotentes.
Assim perguntamos: qual é o papel da educação nesse processo? Deve ser na escola que devemos compreender e incorporar a linguagem da mídia, desvendando seus códigos, suas possibilidades expressivas e possíveis manipulações. A partir do estudo sobre a mídia, podemos desenvolver habilidades para compreender seus processos comunicacionais e persuasivos, resistir a eles quando for o caso e utilizá-los como colaborativos. É preciso entender como as crianças se apropriam da informação, como as mesmas são processadas e de que maneira transformam essa informação em conhecimento. Considerando que o papel primeiro da educação é formar cidadãos para a vida em sociedade, os alunos precisam ter condições de desenvolver estratégias para a apropriação crítica e criativa de todos os recursos técnicos à disposição dessa sociedade. Bom, vimos nesta unidade que a evolução científica e tecnologia digital são agentes do processo de transformação para a sociedade da informação e da comunicação. Nas últimas décadas do século XX, vivenciamos um acentuado movimento de mudanças nas organizações sociais, consequente e interdependente dos movimentos de mudanças políticas, econômicas, científicas e culturais. Esse movimento impulsionou e foi impulsionado, de um lado, pelos avanços das pesquisas, das descobertas científicas e do desenvolvimento das mais sofisticados meios tecnológicos de informação e comunicação, e de outro, pelas complexas inter-relações do mercado internacional cada dia mais globalizado. Essa sociedade em constante mudança está se organizando e reorganizando de acordo com as características da sociedade em rede, da globalização, da economia e da virtualidade, os quais produzem novas e mais sofisticadas formas de exclusão. No processo de informatização da sociedade, o homem vem perdendo gradualmente o consenso entre os princípios, valores e tradições. Por isso, o maior desafio da sociedade é lapidar este novo paradigma. Apenas adentrando criticamente nessa sociedade e buscando compreender seus instrumentos e dinâmicas de mobilização e expansão, é que podemos nos apropriar e utilizar seus recursos e meios de interação para a emancipação humana. Podemos nos tornar leitores e consumidores passíveis ou usuários críticos. Chamamos a atenção para o uso emancipativo das tecnologias, para a contribuição na construção de um mundo melhor. Como professores, esse é o nosso papel neste momento. Temos que nos transformar em usuários críticos e reflexivos dessas tecnologias, utilizando-as numa perspectiva crítica. E preparar os nossos alunos para compreender e utilizar essas tecnologias para transformar o mundo, ou seja, para não serem manipulados ou para não continuarem a ser manipulados. Nós, educadores, devemos criar espaços para o uso das novas formas de linguagem, mídias repletas de imagens, movimentos e sons, de modo a ajudar os aprendizes a atribuírem significado às informações e utilizarem as tecnologias para resolver problemas da sua vida e de seu contexto. A mídia impressa, a televisão, o vídeo, o rádio, a internet, a hipermídia, são ótimos recursos para mobilizar os alunos em torno de problemáticas atuais, despertar-lhes o interesse para iniciar estudos temáticos e desenvolver projetos. Para isso, é importante conhecer quais as características principais das tecnologias digitais disponíveis e como integrá-las à prática pedagógica. É o que veremos nas próximas unidades. Agora vocês irão assistir a um filme que retrata justamente sobre o que acabamos de falar, sobre as tecnologias e globalização. Rafinha, produzido em 2007 por Gustavo Donda e a equipe da TV1, apresentado na primeira conferência Web 2.0. Vamos assisti-lo? E aí, pessoal, gostaram do filme? Se você ainda não tinha entendido o que estava acontecendo ou quer resumir tudo para alguém, este é um ótimo vídeo sobre a revolução da comunicação e na economia causada pelas mudanças tecnológicas. Para encerrar a unidade 1, eu proponho agora um pequeno exercício para que vocês reflitam juntamente com o tutor do seu polo sobre o que abordamos aqui. Vamos comigo aí na sua tela. O que representa para você a frase "Vivemos hoje na era da informação e da comunicação"? 2.
Quais os impactos positivos e negativos das tecnologias da informação e comunicação sobre a sociedade? 3. Como a educação está relacionada com as mudanças sociais, tecnológicas e culturais da nova sociedade da informação e comunicação? Em dupla, reflitam e respondam a essas questões. Daqui a pouco nós voltamos. E aí, pessoal? Responderam as questões? Então vamos ver as respostas. Na questão 1, a frase "vivemos hoje na era da informação e da comunicação" quer dizer que, segundo Castells, vivemos numa sociedade em que a geração, o processamento e a transmissão da informação são fontes primordiais de produtividade e poder. Ou seja, o homem deixa de ser o centro e a informação, a produção de imagens passa a ser um dos vetores mais significativos. O homem é o sujeito que produz informação mediado pelas tecnologias. Vivemos em uma sociedade que, por fazer uso da tecnologia, comumente é chamada de sociedade tecnológica, da informação ou comunicação, em que a tecnologia se apresenta em todos os seus setores e áreas do conhecimento. Se você parar um instante a leitura e olhar para os lados, onde quer que esteja, muito provavelmente, verá algum dispositivo tecnológico. Celulares, netbooks, tablets, smartphones, pois são alguns dos dispositivos tecnológicos pessoais que nos acompanham diariamente. O advento da internet vem possibilitando a ampliação e a rapidez do acesso à informação, provocando grande parte das mudanças e simbolizando a sociedade da informação e comunicação. Vivemos hoje em um mundo globalizado, onde o acesso à informação e ao conhecimento se tornou muito fácil e rápido. Todos podem ter acesso a essas informações e transformá-las em conhecimento ou criticar os acontecimentos que ocorrem no mundo. A questão 2. Quais os impactos positivos e negativos das tecnologias da informação e comunicação sobre a sociedade? Como impactos positivos, podemos dizer que elas ampliam nossa visão de mundo, modificam as linguagens e propõem novos padrões e novas maneiras de ser e estar presentes. E, consequentemente, proporcionam novas maneiras de ensinar e aprender. Podemos citar ainda o aumento da informação disponível, o controle mais eficiente dos processos empresariais, a diminuição das tarefas rotineiras e monótonas, possibilitando aos trabalhadores dedicarem-se a tarefas mais complexas e de maior responsabilidade, o aumento da produtividade e a globalização da economia, entre outros. Como impactos negativos, estamos perdendo a dimensão do que é real e do que não é o nosso espaço-tempo, a desterritorialização e a hegemonia da classe dominante. Quem detém a comunicação defende os interesses de uma determinada classe. Por meio do controle do que é divulgado, podem defender uma ideologia que acaba homogeneizando os pensamentos do povo. Isso tem provocado modificações profundas no conjunto de valores da humanidade. O homem está perdendo o consenso sobre os princípios, valores e tradições. O conjunto dos meios de comunicação determinam como devemos ser, o que devemos pensar ou como devemos agir. Vivemos em um momento de crise dos valores que constituíam a base da sociedade moderna. O individualismo se sobrepõe, abalando o nosso histórico conceito de comunidade. Além desses, podemos citar o consumismo desenfreado, o aumento da pressão e ritmo de trabalho, a elevação dos índices de desemprego e da concentração da riqueza produzida e o aumento da exclusão social. Na questão 3, como a educação está relacionada com as mudanças sociais, tecnológicas e culturais da nova sociedade da informação e comunicação? Considerando que o papel primeiro da educação é formar cidadãos para a vida em sociedade, os alunos precisam ter condições de desenvolver estratégias para a apropriação crítica e criativa de todos os recursos técnicos à disposição desta sociedade. Assim, a função da escola e do professor, na perspectiva da mídia e educação, é preparar os alunos para compreender e utilizar essas tecnologias para transformar o mundo, ou seja, para não continuarem a ser manipulados. É fazer com que os alunos e as famílias reflitam de forma crítica sobre as influências dos meios de comunicação em nossas vidas. A discussão sobre as influências das mídias na sociedade
ajuda a desenvolver o olhar crítico do aluno sobre o complexo jogo de poder e marketing que sutilmente permeia os meios de comunicação. É preciso educação de qualidade, para que os aprendizes consigam atribuir significado às informações e utilizar as tecnologias para resolver problemas de sua vida e de seu contexto. A educação é o elemento-chave na construção de uma sociedade baseada na informação, no conhecimento e no aprendizado. Assim, encerramos aqui a nossa primeira unidade e nos encontraremos no ambiente virtual de aprendizagem. Até lá!